students! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu trouxe aqui mais uma gramática, né? Vou te explicar aqui de forma descomplicada como utilizar aí as tag questions, que são perguntas aí que são bem fáceis, né? Apesar do nome ser um pouco complicado, é bem fácil aí de você entender. E hoje eu vou te explicar detalhadamente como você vai utilizar as tag questions. Mas primeiramente é importante saber o que são as tag questions. Elas também são chamadas de question tags, tá? Elas são perguntas curtas que são utilizadas no fim aí de uma frase para solicitar confirmação de alguma informação, tá bom? Então, geralmente a gente utiliza para confirmar uma informação que foi previamente dita. Então, na frase anterior, né, antes da vírgula, então ela expressa aí uma ideia que é incerta e aí a gente vem, né, com essa tag question para a gente conseguir confirmar essa possibilidade, essa frase, essa ideia aí incerta, tá bom? Essas tag questions em português seria a mesma coisa de tipo assim, esse carro é seu, não é? Então, esse não é aí, é a tag question. Eu vou para aquele lugar, não vou? Então, é mais ou menos essa ideia, a mesma ideia que a gente tem aí no português, tá? Mas, diferentemente do português, em que a gente tem, às vezes, né, algumas frases que você pode utilizar na afirmativa e a question tag também na afirmativa, em inglês a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, porque existe uma inversão para construir a frase. Então, em inglês, né, a gente vai utilizar sempre ao contrário. Se a primeira frase foi na afirmativa, a segunda, a tag question, vai ser na negativa e assim por diante. Então, se a nossa frase está na negativa, a nossa tag question vai ser afirmativa. Então, a gente tem essa inversão, por isso que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Então, quando a primeira for afirmativa, a question tag será negativa. Quando ela for negativa, a question tag será positiva, tá bom? Então, a question tag, ela tem que combinar aí com o tempo verbal da frase. Então, por exemplo, se você está falando no futuro, a question tag também vai ser aí no futuro. Se você está falando no presente, a tag question ou question tag também vai estar aí no presente e a gente vai ver aqui como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de cada tempo verbal para que você possa entender, tá? Então, ó, tag questions no simple present. Então, aqui a gente está falando do presente simples, né? Então, ó, he usually doesn't eat vegetables. Então, ele geralmente não come legumes. E aí a gente tem, ó, come. Então, essa informação, esse come aqui é a tag question. Então, é o does he. Isso aqui é a tag question. Tá vendo? Que ela serve para confirmar a informação que a gente deu anteriormente. Então, ó, he usually doesn't eat vegetables. Então, aqui doesn't tá na negativa, obrigatoriamente a próxima frase tem que ser o quê? Na afirmativa. Então, existe essa inversão, tá bom? Então, ele geralmente não come legumes. Come. Vamos ver aqui outro. She works out every morning, doesn't she? Então, ela se exercita todas as manhãs. Não se exercita? Então, ó, ela se exercita todas as manhãs. Aqui estamos falando na afirmativa, tag question tem que ser na negativa. Então, teacher, mas aqui não tem o does na frase. Por que a gente utilizou aqui o doesn't? Porque aqui a frase está na afirmativa. A gente vai utilizar o doesn't, né? E o does quando está na frases negativas e interrogativas. Então, aqui por isso a gente precisa do does e o doesn't, tá? E aqui a gente não precisa porque ela tá na afirmativa. Então, she works out every morning. Então, pela conjugação desse verbo, a gente consegue entender que está no presente simples, né? Então, aqui a gente precisa do doesn't, ok? Então, ela se exercita todas as manhãs, não se exercita? Então, serve pra gente confirmar a informação que a gente tinha aqui, tá? Agora, no simple past. He wasn't invited for her party. Was he? Ó, a gente tem aqui o wasn't, né? Dando aí, é o verbo to be aí no passado. E aqui a gente tem was he, né? Então, negativa, afirmativa. Sempre assim, tá? Então, ele não foi convidado para a festa dela. Foi? Tá vendo? A mesma coisa do português e o inglês. A diferença é que, às vezes, no português, a gente consegue utilizar as duas aí na afirmativa, tá bom? They studied together, didn't they? Então, aqui é a mesma coisa. Quando a gente tem aqui na afirmativa, o verbo provavelmente vai estar conjugado. E aí, pelo verbo, você consegue entender se tá no simple present, se tá no simple past, tá bom? Então, they studied together. Aqui, ó, simple past. E a gente precisa do didn't, né? Por que não só o did, teacher? Porque aqui tá na afirmativa e lembra que sempre a tag question
tem que ser aí invertida, então tem que ser na negativa, tá bom? Então, eles estudaram juntos, não estudaram? Próximo aqui, nós temos com o futuro, com going to. Então, ó, she's going to travel to New York next week. Isn't she? Teacher, por que que é isn't e não going to? Que o verbo aqui é o is, tá? Então, a gente está falando aqui do futuro, mas usando o going to, o verbo principal aqui é o to be. Então, ó, she's going to travel to New York next week, isn't she? Então, ela vai trabalhar, vai viajar para Nova York semana que vem, não vai? Brazil is not going to play against Argentina, is it? Então, ó, Brasil não vai jogar contra a Argentina, vai? Então, aqui, ó, o verbo principal, apesar da gente ter o going to, a gente vai utilizar o verbo principal, que é o verbo to be, tá bom? Agora, com o futuro, com o will aí. Então, ó, she will travel to New York next week. Won't she? Então, ó, won't é o que? A negativa do will. É o will mais not, que vira won't. Poderia ser, she will travel to New York next week. Will not she? Poderia, mas fica estranho, fica muito formal, entendeu? Então aqui a gente tem que utilizar o want, tá bom? Brazil will not play against Argentina. Will it? Então, ó, will not play against Argentina. Will it? Então, o Brasil não vai jogar contra a Argentina, vai? Aqui poderia ser want? Poderia, sem problemas nenhum, tá bom? Próximo aqui nós temos tag questions no futuro, utilizando present continuous, tá? Então, ó, she's watching the game, isn't she? Então, ela está assistindo o jogo, não está? Então, aqui, ó, watching, she is, isn't she? Então, aqui, no caso, a gente está utilizando o present continuous, mas quando a gente tem o verbo to be, geralmente a gente vai utilizar o verbo to be, tá? Então, aqui o is, isn't. They aren't studying, are they? Então, ó, eles não estão estudando, estão. Então, aqui, ó, aren't, are. Negativa, afirmativa. Afirmativa, negativa. Sempre invertendo, tá bom? Próximo aqui, ó, tag questions no futuro utilizando present perfect, tá? Então, ó, she has visited Paris many times, hasn't she? Então, has, afirmativa, hasn't, negativa. Então, é assim que a gente tem que fazer. Então, ela visitou Paris várias vezes, não visitou? We have lived here since 2007, haven't we? Então, ó, have, haven't, have, haven't, ok? Has, hasn't. E se fosse hasn't aqui, she hasn't visited Paris many times. Has she, tá? We haven't lived here since 2007. Have we, tá? Então aqui, ó, negativa, afirmativa, sempre fazendo essa troca. Agora, tag questions com verbos modais, tá? Quais são os verbos modais? Will, would, can't, should, may, might, todos esses verbos modais. Só que a gente vai utilizar mais com can, could, would e should, ok? Então, olha só. She can speak Italian, can't she? Então, ela consegue falar italiano, não consegue? Então, can, can't. Se fosse she can't speak Italian, can she? Então, ela não consegue falar italiano, ela consegue? Então, a gente poderia trocar aqui essa ordem também, tá bom? She wouldn't like to see me. Ela não gostaria de me ver. Would she? Gostaria? Então, ó, wouldn't, would. Se fosse aqui, she would like to see me. Ela gostaria de me ver. Wouldn't she? Não gostaria. Então, a gente pode também trocar, tá bom? He should call the police, shouldn't he? Então, ó, ele deveria chamar a polícia. Não deveria? Tá? Então, aqui, tag questions bem simples, bem rápido, bem tranquilo para você entender. Então, basicamente é isso. Você tem que prestar atenção no tempo verbal e sempre que for afirmativa, a tag question tem que ser negativa. Se a frase estiver na negativa, a tag question vai ser na afirmativa, tá bom? E aqui, é importante lembrar que não é comum a construção de tag questions utilizando os verbos modais may, might e must, tá? A gente pode utilizar com can, could, should, would, tá? Agora, com may, might e must não é muito comum, tá bom? Então, esse aí é o uso das tag questions. Basicamente é isso, é para confirmar uma informação da mesma forma que a gente tem no português. Essa é minha irmã, não é? Essa é sua irmã, não é? A mesma coisa, tá bom? Então, afirmativa, negativa, sempre lembrar
disso aí que você vai se dar bem, tá bom? Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida que me ajuda demais. Deixe aqui nos comentários se você conhecia as Tag Questions, se você conseguiu entender. Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou estar respondendo você, tá bom? Ó, aqui na descrição desse vídeo tem um presente para você, que é o meu mini curso gratuito, onde eu tenho várias aulas super legais como essa para te ajudar aí no seu inglês, tá bom? Então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando as notificações para não perder nada por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até lá! See you!